Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro episódio do podcast Acesso a Mercados de Inovação Tecnológica. Eu sou André Padilha e hoje vamos receber alguns convidados, como por exemplo, o professor Pedro Aquino, do Instituto Federal do Amapá, que tem um depoimento excelente sobre a importância da água, né? O compromisso em ter água potável, o acesso à água. O programa de hoje ele está focado na água potável. Então, vamos apresentar um produto, um filtro ecológico, uma ecotecnologia que foi desenvolvida pela Meta A, uma startup sediada na região metropolitana do Recife, que tem como CEO Gilson José, um companheiro da agroecologia, nas caminhadas da agroecologia. E vamos receber também a Sabrina Braga, da New Ventures Sebrae. Hoje vamos pensar um pouco sobre o que estamos fazendo com a água, né? E como dar acesso às pessoas à água potável, que é um direito básico. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta água. Nem tanto. Muito pouco de 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase um terço da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. Não é isso mesmo? Vamos ouvir o professor, depois a Sabrina. Vamos lá, professor. Eu sou o professor Pedro Aquino de Santana, professor pesquisador do Instituto Federal do Amapá, do campus Macapá. Sou nascido no município de Alenquer, em uma comunidade chamada Bom Sossego. E sou de uma família de 6 irmãos, eu sou o quinto. E sobrevivente desses 6 irmãos, somente eu e o meu irmão mais velho. O restante todos faleceram ainda criança. E depois de adulto e estudando, eu fui descobrir que meus irmãos todos tinham morrido por ingestão de água contaminada, porque a fonte de água que abastecia a nossa casa era contaminada, ou de uma cacimba ou de um igarapé, dentro de um campo de criação de gado e próximo a um cemitério de crianças. Então, quando isso sempre me trouxe uma preocupação de algum dia poder resolver essa situação. E quando eu me graduei, aos 45 anos, fui graduado como professor e ingressei no Instituto Federal em 2015. Então aí eu resolvi buscar meios para resolver o problema
de água que é fornecido às comunidades, que é usado, as fontes de abastecimento que abastecem as comunidades ribeirinhas e as famílias da zona rural. Então eu comecei a pesquisa exatamente para tentar ver se nunca mais ninguém morre de doenças fecorais como todos meus 4 irmãos faleceram. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Braga, eu sou líder de projetos na Neo Ventures e eu estou à frente do programa de aceleração de startups Fastmotion. Esse programa ele já roda em Pernambuco desde 2022, a gente está aí finalizando a 6ª edição e ao longo dessa jornada, desse período, a gente já acompanhou quase 300 startups, dos mais variados tipos de graus de maturidade, verticais, segmentos. A gente já acompanhou startup da área de saúde, educação, startup da área de finanças, startup que trabalha para animais, pessoas e indústrias, e também nos mais variados graus de maturidade, desde startups que estão ali planejando um MVP até startups que já estão ali se preparando para uma captação de investimentos. Atualmente o nosso programa ele segue aí com um NPS de mais de 90% ao longo dessas 6 edições, e a gente conta aí com um impacto estadual, realmente aí no estado de Pernambuco, mas também em alguns outros estados nacionais. O programa Fastmotion ele oferece toda uma estrutura de conteúdos, de capacitações, de workshops, de mentorias, de checkpoints, com uma rotina de aproximação das startups diária, semanal, para realmente fazer com que os empreendedores possam estar revisando aquilo que eles já sabem, aprendendo novas coisas e se preparando cada vez mais para irem para o mercado, para iniciarem suas vendas e realmente organizarem ali a parte operacional e principalmente a parte estratégica. A Meta A é uma das startups que faz parte desse ciclo que a gente está rodando agora. E durante a primeira fase, que foi que a gente finalizou em 2023, foi possível acompanhar a startup com toda a nossa metodologia, com tudo aquilo que já está previsto no cronograma do programa e tudo que já vem desenhado a título de operação, e principalmente conseguir ali ajudar a startup a entender mais questões sobre os aspectos jurídicos específicos para o negócio do empreendedor, para o negócio do Gilson, e com isso entender um pouco mais também do mercado, dos tipos de clientes em que ele busca atender. Nesse tipo de conteúdo a gente também fala um pouco sobre potencial de mercado, que é para que a startup consiga entender o quanto ela pode escalar, para quem ela pode vender, realmente ela ter um dimensionamento do crescimento que ela projeta ao longo dos anos, ao longo do período, também entender um pouco mais de planejamento estratégico, né, dentro dessas temáticas. A gente também conversa muito, essa primeira fase do programa ela é muito focada no cliente, nos serviços, nos produtos, e entender e aperfeiçoar aquele pacote do que você está querendo entregar para o público, o que você está querendo entregar para o mercado. E durante toda essa etapa, a gente faz esse acompanhamento para que a startup deixe tudo redondinho, para que quando ela entre na nossa segunda fase do programa, que já é uma segunda fase mais pautada em vendas, mais pautada no comercial, ela já tenha estruturado essa primeira parte para que ela realmente consiga crescer e mais rápido e mais veloz com aquilo que a gente apresenta, com as conexões que a gente gera. A Meta A teve destaque na primeira fase, foi a startup que teve a melhor avaliação dos pitches. Ao longo dos programas a gente também tem das fases, né? A gente tem essa grande preocupação de preparação de mercado a título de construção de pitch, apresentação de pitch, entendendo que isso é extremamente importante, extremamente relevante para quem tem uma startup, para quem está entrando nesse meio de inovação e para quem realmente anda no ecossistema em si, a título nacional, internacional. É muito importante ter esse cuidado, ter essa atenção e realmente construir e conseguir falar bem do seu negócio aí dentro das dinâmicas que a gente já tem, né, nesse meio. Agora vamos ouvir um pouco o CEO da Meta A, Gilson José. Gilson, vamos lá? Apresenta essa ideia maravilhosa para a gente. Olá, meu nome é Gilson José. Eu sou CEO da Meta A, Microestação de Tratamento de Água Agroecológica, uma startup que surgiu na temática Manejo Hídrico do curso superior em Bacharelado em Agroecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nossa dor começa com a história do professor Pedro, que perdeu 4 irmãos. Eles morreram porque beberam água contaminada de um lago próximo a um cemitério em Alenquer, no Pará. O problema
está relacionado ao ODS 6, Água Limpa e Saneamento. No Brasil, 3,4 milhões de internações hospitalares e 72 mil mortes por diarreia, segundo o DataSUS e IBGE. Nosso mercado estima-se mais de 30 milhões de famílias sem filtros de água no Brasil. A nossa solução é um filtro que trata a água de maneira sustentável, segura e autônoma a baixo custo, porque utilizamos filtros de carvão ativado, que retira o odor, cor, metais pesados e cloro, e o filtro de rocha vulcânica, que eleva o pH e transforma a água ácida em água alcalina. Sustentabilidade. Nós usamos materiais reciclados. As garrafas PET com matéria-prima, através da impressora 3D, fazemos todas as peças do filtro. E ainda tem acessórios de inteligência da internet, que são sensores que nos mostram o pH da água, a qualidade da água e a quantidade da água consumida. E ainda tem um sensor que abre a torneira com a aproximação dos pés. Tudo isso gerenciado pela inteligência artificial, que nos dá toda a informação. Nosso modelo de negócio é baseado na concorrência. Os nossos concorrentes não têm inovação, não têm equipe técnica, não têm agilidade, não têm pesquisa aplicada e não têm valor ambiental. Nosso modelo de negócio está baseado em segmentos de escolas públicas, órgãos do governo, assentamentos da reforma agrária, condomínios privados, pessoas físicas em geral. A gente apresenta em órgãos do governo, site parceiro, redes sociais, e nosso fluxo de receita é baseado na venda direta e também por site e por parceiros, e também contratos com órgãos públicos. Na pandemia da Covid-19, a Meta-A produziu e vendeu água potável e alcalina para moradores das Ilhas Cavianas, no Pará, a preço social de 10 centavos o litro da água purificada do rio, ou seja, R$ 2,00 o garrafão de 20 litros. A nossa jornada começa com a água Tucuju, depois fomos selecionados no Instituto IP, passamos pelo programa Early Stage, Fast Motion, Terreiro das Inovações, Agro Nordeste e parceria com StartGo. A nossa equipe é formada por eu, Gilson, que sou o CEO, Teca, que é a financeira, professor Fernando, que é o nosso consultor técnico, professor Pedro, consultor técnico, Luciana, que é a nossa consultora de informações internacionais, Gilberto, que é o nosso marketing, Bruno, que é o nosso operacional, Daniele, também do marketing, e Yuri, que é o nosso técnico. Conheça mais sobre o projeto Meta-A, Água Limpa para Todos, um direito universal. Muito obrigado e até a próxima, André. E dando sequência aos nossos convidados, agora vamos receber Gilberto Manuel, chefe de marketing da Meta-A, startup que desenvolveu esse filtro ecológico. Oi, Gilberto, vamos lá? Olá, eu sou o Gilberto, sou estudante de agroecologia, sou chefe de marketing do Meta-A, microestação de tratamento de água agroecológica, e venho aqui relatar um pouco da experiência do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi lá no Rio de Janeiro, onde apresentamos o Meta-A, um terreiro de inovações camponesas. Foi algo marcante na minha vida, né? Foi uma experiência muito boa, muito legal, porque lá a gente conseguiu dialogar com pessoas do Brasil todo, né? E com isso, acho de suma importância para que a gente consiga fomentar mais ainda esse tipo de tecnologia para ajudar as pessoas, né? A água potável e alcalina é importante, né? O mercado da água é discutido em todo o planeta e eu acho que é muito importante todos dialogar esse assunto, né? E as pessoas que chegaram lá para conhecer um pouco mais a nossa startup conseguiu visualizar que é possível sim, né, trazer algo que a gente consiga trazer soluções para as pessoas que têm uma péssima qualidade de água devido à sua condição geográfica ou de outro tipo de causa, né? Mas é possível sim trazer essa tecnologia que seja feita da melhor forma, né? E a gente
dialogar isso, né, com o mercado. E estamos chegando ao final deste nosso primeiro encontro, o primeiro episódio do podcast Acesso a Mercados de Inovação Tecnológica. Hoje nós ouvimos aí depoimentos importantes tanto na questão do negócio, do business, quanto ao compromisso com a ecotecnologia, o compromisso com a vida, o compromisso com o acesso à água, desenvolvido pela Meta A, né, através do filtro ecológico. E já estamos aqui esperando o nosso segundo encontro, que será muito em breve. Grande abraço a todas, todos e todes, e nos veremos muito em breve. Agroecologia sempre, agroecologia presente.